Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Brenda Valeri Camargos, eu sou advogada e vim aqui falar com vocês sobre algumas alternativas trabalhistas para o enfrentamento dessa situação da calamidade pública causada pela pandemia do novo coronavírus. No início de fevereiro, o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública pela pandemia da Covid-19. Aí no início de março, por decreto legislativo, foi reconhecido o estado de calamidade pública, que perdurará até 31 de dezembro. No dia 22 de março, a medida provisória 927 foi então assinada pelo presidente da República. Claro, né, gente? Com tudo isso acontecendo, precisa-se ajustar o regramento para dar alguma segurança jurídica e condições aos empresários e empregados para enfrentar tudo isso. Bom, vamos ao que estabelece a MP. Durante o estado de calamidade pública, empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito para garantir a permanência do vínculo empregatício. Para esse enfrentamento, com preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas várias medidas pelos empregadores. Vamos a elas. Bom, a primeira, o teletrabalho, ou seja, o empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, tanto para o funcionário quanto para o estagiário e também o aprendiz, desde que eles sejam notificados com no mínimo antecedência de 48 horas. Não se aplica para esse caso do teletrabalho aquelas pessoas que trabalham no teleatendimento e também no telemarketing. Poderão também acontecerem outras medidas. O empregador pode fazer a antecipação das férias individuais. Ele informará ao empregado sobre a antecipação das suas férias com a mesma antecedência de 48 horas. As férias não poderão ser gozadas por um período inferior a 5 dias e poderão ser concedidas ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido, podendo negociar a antecipação inclusive de períodos futuros por acordo individual escrito novamente. Os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus, o Covid-19, serão priorizados para o gozo das férias. E também o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos funcionários que sejam da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais. Para a concessão das férias coletivas, o empregador deverá da mesma forma notificar o conjunto de empregados afastados com antecedência de 48 horas por escrito ou também de maneira eletrônica. Uma outra medida que poderá acontecer de acordo com a MP 927 é a questão do aproveitamento e a antecipação do feriado. Feriados esses que não sejam religiosos, aí sim a critério do empregador. Eles poderão e deverão notificar os empregados beneficiados com antecedência mínima de 48 horas. Esses feriados poderão ser utilizados para compensação em saldos de banco de horas. Já o aproveitamento dos feriados religiosos, esses sim, dependerão da concordância individual do empregado mediante documento escrito, tá? Bom, nesse período também acontecerão algumas medidas que são bastante benéficas ao empregador. A primeira delas, a suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. A realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. Mas, caso o último exame ocupacional tenha sido realizado há menos de 180 dias, também ficará dispensado o exame demissional. Ficam suspensas as obrigatoriedades de realização de treinamentos periódicos. Uma medida que eu gostei bastante, que também vai ajudar muito os empresários, e foi prevista nessa MP 927, é a questão do diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS teve a sua exigibilidade suspensa. Então, durante esses 3 meses, competência de março, abril e maio de 2020, o empresário pode fazer a adesão e depois ele vai parcelar isso em 6 parcelas mensais, sendo que o primeiro vencimento acontecerá só em julho desse ano. Ele deverá fazer essa adesão, caso precise disso, até o dia 20 de junho desse ano. Bom, pessoal, como eu disse, são muitas as medidas que vieram por essa MP. Muitas alterações, elas vieram para auxiliar no enfrentamento dessa pandemia. São medidas que atingem diretamente o nosso empresariado, bem como os funcionários do nosso país. Essas medidas visam, repito, garantir a manutenção ao emprego e ajudar no enfrentamento da crise financeira, que será um desdobramento da crise de saúde pública
que a pandemia do Covid-19 trouxe para o nosso país. O assunto é extenso, temos muitas outras coisas para tratar. No nosso próximo vídeo, quero falar com vocês sobre mais uma MP. Até lá, obrigada!